Bem-vindos, né, a mais uma aula do canal. Vou fazer a devida apresentação de tela desta aula de hoje. Então, hoje, pessoal, nós vamos falar sobre o paradoxo cinemático de Galileu. E também falaremos em alguns itens, em algumas sessões, sobre a curva de Agnese. O que é essa curva e como ela está relacionada com o paradoxo cinemático de Galileu. Eu me chamo professor João Paulo, sou professor do Instituto Federal do Pará, campus Belém. Essa aula é a aula de número 8 e ela faz parte de um ciclo que eu estou denominando ciclo de aulas para os cursos de Física 1, Ensino Integrado Técnico do IFPA e Superior de Tecnologia Aplicada ao Ensino da Física. Bem, o nosso sumário desta aula, né, está dividido da seguinte forma. Falaremos sobre o paradoxo cinemático de Galileu, o MR e o V, né, e o plano inclinado, né, o movimento retilíneo uniformemente variado, a curva de Agnese, a solução do paradoxo e a conclusão desta aula. Então tá aqui, pessoal, o que é o paradoxo cinemático de Galileu, né? Qual é a visão geral e a descrição física desse paradoxo? Então aqui eu vou ler um texto à esquerda que está relacionado com essa figura da direita, né? Então vamos lá, olha. Considere um círculo na vertical, círculo em vermelho, né, a curva vermelha. Trace uma reta perpendicular ao solo no diâmetro do círculo, curva verde. Então você traça um segmento que liga a origem de 0 até K, ou seja, uma corda passando pelo diâmetro do círculo. Em seguida, trace uma corda cruzando a origem e qualquer ponto deste círculo. Então você pode traçar uma corda aqui em preto, olha, ou uma corda em azul. Essa corda em preta aqui, ela está inclinada a um ângulo qualquer em relação à vertical, um ângulo θ aqui, ó, denominando um ângulo θ. Eu tenho três cordas, né, de 0 a K em verde, de 0 a B e de B a K. Então, cada corda eu coloquei uma curva de cor diferente e o devido círculo, a miçanga, a bolinha, é referida à cor respectiva à sua trajetória. Então, por exemplo, a bolinha azul vai percorrer a linha azul, a bolinha preta vai percorrer a linha preta e a bolinha verde, que está atrás da azul, vai percorrer a linha verde, ok? Em seguida, trace uma corda cruzando a origem a qualquer ponto do círculo, pode ser a curva preta ou azul. Solte em queda livre, miçangas ou bolas, né? No caso azul, preto e verde ao mesmo tempo, né? E quando você solta ao mesmo tempo dos pontos considerados, né, K e B, o que vai acontecer? As miçangas vão percorrer distâncias, né, diferentes. Então a distância, a corda verde tem distância diferente da corda azul, que tem distância diferente, comprimento diferente da curva preta. Mas apesar de terem distâncias distintas, diferentes, elas chegam aos seus destinos finais ao mesmo tempo. Então vamos ver como é que isso acontece, né? Essa figura foi eu mesmo a construir no Maple, né, para exemplificar, para evidenciar o paradoxo cinemático de Galileu. Então vamos abrir uma GIF, né, uma animação que eu mesmo gerei no Maple, relacionando com esse paradoxo. Já está na internet, né, eu criei a simulação, construí no Maple e disponibilizei ela na rede, tá? Então aqui a mesma figura que nós já havíamos colocado naquele slide está aqui, só que aqui está animada, né? Está evidenciando o paradoxo. Então perceba que as bolinhas verde, azul e preta chegam aos seus destinos finais ao mesmo tempo, porém percorrendo distâncias diferentes. Aí você se pergunta como isso acontece, né? Como explicar isso? Isso de fato acontece? Na prática, sim, né? Então vamos ver um exemplo, né? Então um grupo de pesquisadores, né? A Mariana Francischini, né? Com o professor Alexandre Torti, lá do Instituto de Física da Universidade Federal do Rio de Janeiro, eles construíram, né? Fizeram um paradoxo, criaram um experimento para evidenciar o paradoxo, né? Um experimento para o ensino médio. Então eles utilizaram um aro de bicicleta, linha de anzol e miçanga para, exatamente como colocado na figura aqui, evidenciar o fenômeno.
Então tá aqui o vídeo. Tá? Então, nós podemos perceber aqui, né, eles pegaram um aro de bicicleta e traçaram linhas, né, linhas aqui na altura do diâmetro, cordas, né, no diâmetro, essa corda aqui, olha, e colocaram miçanga nas extremidades, né, linha de anzol, a miçanga vai passar por dentro da linha de anzol. Isso já para reduzir um pouco o atrito, né? E soltam elas, percorrem distância diferente, mas chegam aqui na base ao mesmo tempo, o que é surpreendente, tá? É bom frisar que isso é, sem dúvida, interessante e saber por que isso acontece. Né? Isso gera uma curiosidade, ok? Então tá aí a descrição, a simulação e feito na prática sobre esse paradoxo. Bem, antes de falar mais detalhes, a solução de como você pode resolver esse paradoxo, eu preciso falar de uma máquina simples, clássica, que é o chamado plano inclinado. Então, pessoal, o plano inclinado ele também pode ser. Ele é uma das máquinas, digamos assim. Eu vou ler aqui: ó, o plano inclinado, também conhecido como rampa, é uma superfície plana de suporte inclinado em um ângulo com uma extremidade mais alta que a outra, usada como auxílio para levantar ou baixar uma carga. Então, então, o que a gente pode tirar daí? Né? A rampa, pessoal, ela também pode ser denominada como um plano inclinado. Então, por exemplo, exemplos de rampa. Né? Então, se você pode usar uma rampa para carregar mercadoria de um caminhão para um determinado lugar, né? Carregar ou descarregar a mercadoria. Uma pessoa subindo uma rampa de pedestre também é um plano inclinado, uma rampa. Veículos subindo ladeiras, né, ou descendo, também é um exemplo de plano inclinado. Outras máquinas que são oriundas, por exemplo, do plano inclinado, nós temos, por exemplo, a cunha, né, que ela é uma máquina simples, né, e, e ela é derivada do plano inclinado. E qual é, digamos assim, o que é uma cunha? Né? A cunha, para quem não sabe, ela é uma ferramenta que tem um formato triangular usada para separar dois objetos, né, ou partes dele, digamos assim, né? Então essa cunha ela pode ser de madeira, pode ser, em geral as pessoas fazem de madeira, né? Colocar em cabo de enxada, etc. E outras ferramentas. Ela funciona basicamente o seguinte: ela vai ela converte uma força que você aplica à extremidade em forças normais da superfície de aplicação, né? Então, ela é bastante útil, né, para esse fim e bem interessante. Um outro tipo de máquina simples que também é derivada do plano inclinado é o parafuso, né? Então, o parafuso ele é um plano inclinado estreito enrolado em um cilindro, né? Então, o que ele faz? Né? Ele vai converter o movimento de rotação, né, um movimento em movimento linear. Ou seja, ele vai o torque gerado no parafuso ele converte esse torque em uma força linear aplicada no parafuso. Então, aplicada na superfície de contato onde esse parafuso vai ser colocado, né? Então, esses são exemplos, né, de plano inclinado que nós temos no dia a dia e muitas das vezes nós nem sabemos, tá certo? Então, vamos lá, né? É uma das 6 máquinas simples clássicas definidas pelos cientistas da Renascença, né, o plano inclinado. São amplamente usados para mover cargas pesadas sobre obstáculos verticais. Mover um objeto para cima em um plano inclinado requer menos esforço do que levantá-lo em linha reta, ao custo de um aumento na distância percorrida. Então, digamos que você, né, seja um pedreiro e aí você quer puxar um saco de cimento, digamos, do térreo para o primeiro andar. Então, você pode fazer isso, você pode carregar
esse saco de cimento, você pode amarrar uma corda e puxá-lo lá de cima, né? Puxá-lo na vertical, ou você pode, né, colocar um plano inclinado e puxar esse mesmo saco de cimento, né, sobre o plano. Então, o gasto de energia nessa situação, né, desconsiderando o atrito, o gasto de energia é o mesmo. Se você vai levar um saco de cimento do solo até o primeiro andar, se você percorre a linha reta ou sobre o plano inclinado, a energia, se você calcular a energia nesse exemplo, a variação de energia, o trabalho realizado para fazer isso, é um trabalho que você vai ter que gastar energia, um trabalho negativo, e esse trabalho é o equivalente nas duas situações. Porém, a distância percorrida sobre o plano inclinado vai ser maior do que se você puxá-lo em linha reta. Então essa é a desvantagem, né? Você digamos, faz você você utiliza o esforço é menor, a força aplicada para puxar sobre o plano é menor do que o esforço realizado para percorrer o saco de cimento em linha reta. O esforço é menor, porém a distância é maior. E em ambas situações o gasto de energia é o mesmo, tá? É isso que o plano inclinado serve, tá certo? A vantagem mecânica de um plano inclinado, o fator pelo qual a força é reduzida é igual à razão entre a altura que ela abrange e o comprimento da superfície inclinada. A mesma quantidade de energia mecânica, ou seja, o trabalho, é necessária para levantar um determinado objeto por uma determinada distância vertical, desconsiderando as perdas por atrito. Porém, o plano inclinado permite que o mesmo trabalho seja feito com uma menor força, né, um menor esforço, que é aquilo que eu havia falado, exercida sobre uma distância maior. Então, aqui eu vou falar mais em detalhes sobre as equações da rampa, né, as equações do plano inclinado e de que forma essas equações estão relacionadas com o movimento retilíneo uniformemente variado, que é aquele cuja aceleração em modo, direção e sentido é constante, tá? Então sabemos do diagrama de corpo livre, as leis de Newton que, né? Então se você, digamos que você tem aqui na direita, olha, você tem um bloco de massa M, né, em cinza, e você tem um plano inclinado com uma inclinação θ aqui em relação à horizontal. Então, se você aplicar o diagrama de corpo livre, o que é? É você evidenciar, mostrar todas as forças aplicadas naquele corpo, naquele bloco, digamos assim, né? Então você escolhe o teu referencial, o eixo Y é perpendicular à superfície e o eixo X está no sentido positivo de descida aqui da rampa, tá? Paralelo à rampa, ok? Então se você decompõe no centro de massa desse corpo, quais são as forças que atuam no centro de massa dele? Tem a normal, que é uma força de contato perpendicular à superfície, tem o peso que está puxando o bloco para baixo. Esse mesmo ângulo aqui, olha, θ, você pode mostrar que esse mesmo ângulo é idêntico à inclinação da rampa ou do plano inclinado. Então, se você tem, qual é o papel quando você descreve, né, todas as forças envolvidas no corpo dessa forma, usando esses eixos cartesianos, né, e usando esse referencial, você chama isso de diagrama de corpo livre ou decomposição de forças, né? É a mesma coisa. Então, qual é a ideia? A ideia é você pegar as forças que estão atuando no corpo e fazer a decomposição, a projeção deles, tanto no eixo X quanto no eixo Y. Então, por exemplo, a normal está totalmente sobre o eixo Y. Porém, o peso ele é uma força que está inclinada de um ângulo θ. E aí você vai fazer a decomposição, você vai fazer a projeção dessa força peso, que é o produto da massa vezes a gravidade, né? A massa do corpo vezes a gravidade do local, vai projetar uma parcela desse peso na direção y, que eu chamei aqui de py, olha, e uma parcela na direção x, que eu chamo de px. Então, essa é a finalidade do diagrama de corpo livre, é pegar uma força e decompô-la em componentes nas direções x e y e z, se for o caso, dos eixos cartesianos ordenados, tá? Então vamos lá. Se você aplica a lei de Newton, qual é a lei de Newton? As leis de Newton são três, mas eu vou pegar especificamente a segunda, que a força resultante é igual a massa vezes a aceleração para um corpo cuja massa é constante. Então o que é a força resultante? É a soma de todas as forças.
tá? Então você vai aplicar a força resultante no eixo x é igual a massa pela aceleração no eixo x. Então você vai pegar quais são as forças no eixo x. Bem, no eixo x só tem o px. Coloco aqui igual a massa pela aceleração no eixo x. Já a resultante no eixo y é igual a massa pela aceleração no eixo y. A mesma lei de Newton, porém em eixos diferentes. Em cima em x e embaixo em y. Então em y você tem a normal, que é positiva para cima, tá? Menos o py, que está para baixo. Esse mais e menos é devido à minha escolha dos meus eixos ordenados. Então, para cima o eixo y é positivo, para baixo é negativo. A esquerda aqui, olha, do eixo x é positivo e a direita é negativo. Então, por isso que aqui o px ficou positivo, a normal positiva e o menos, né? O menos é o py que está para baixo. Note que a força resultante é a soma. Então, aqui o px só tem uma única força, é positivo, fica ele. Aqui, por que ficou a subtração? Porque é n mais menos o py. Então, você vai fazer o jogo do sinal. Mais com menos dá menos. Então, por isso que deu menos aqui, mas aqui fora tem um sinal de mais que vai multiplicar com o sinal de menos. Você vai fazer o jogo de sinal aqui numa multiplicação. Lembra que a força resultante é a soma das forças, ok? Então, se o bloco não sobe nem desce, ele desliza exatamente nesse plano do eixo x aqui, no plano inclinado, então ele não tem aceleração no eixo y. Então, a normal é igual o próprio py. E o py é, se você fizer a relação trigonométrica com o cosseno de θ é py sobre p, que é a hipotenusa. Então, você tira que a normal é igual o peso vezes o cosseno, ou seja, mg cosseno θ. Já o eixo x, que é o eixo que nos interessa, o px, se você o px é esse cateto que está de frente para o ângulo, está aqui, ó. Pega esse vetor e translada ele para cá, está de frente para o ângulo, usa a relação trigonométrica de seno. Seno do ângulo é cateto oposto sobre a hipotenusa. Então o peso você tem e o px você quer calcular. Quanto é que vale o px? O px é esse p vezes o seno desse ângulo. Se você fizer aqui na equação de cima, corta massa com massa, faz a simplificação, você encontra que a aceleração no eixo x ela é g seno de θ. Tá? Então, a aceleração sobre o plano inclinado na direção x desse bloco aqui, ela vai ser g seno θ. G é uma aceleração que, a priori, se você não muda de altitude, nem muda a localização de estar sendo feita a experiência e outros fatores, esse G ele é constante. Tá? A latitude, a altitude, se você não mudar, esse G é constante. E o seno de θ, veja, um plano inclinado ele tem um ângulo fixo, ele não fica mudando. Então esse ângulo é fixo, seno desse ângulo fixo continua constante. Vezes uma constante, tudo é constante. Ou seja, a aceleração sobre o plano inclinado no eixo x é uma aceleração puramente constante. Aí eu pergunto, que movimento na cinemática é equivalente, é classificado esse tipo de grandeza física constante? É o movimento retilíneo uniformemente variado, porque ele é um movimento retilíneo. Veja, o bloco percorre a linha x com aceleração constante, no caso sem atrito. Eu não considerei o atrito nessa análise aqui, tá? Então a aceleração aqui ela é constante logo, esse movimento que o bloco vai executar sobre o plano inclinado, sobre a rampa, é um movimento retilíneo uniformemente variado. Logo, todas as equações do MRUV poderão ser aplicadas na direção do movimento, na direção x, para descrever a variação temporal desse bloco, tá? Variação temporal e espacial. A equação do MRUV da posição versus o tempo, então lá no ensino médio a gente aprende que no MRUV ele tem uma equação que relaciona a posição com o tempo, que é a posição final, a posição inicial, velocidade inicial vezes o tempo, mais aceleração sobre 2 tempo ao quadrado. É uma equação do segundo grau. Tá? Então, se você solta o bloco, então ele vai ter velocidade inicial igual a zero, a posição inicial você vai contar a partir de onde você vai soltar, é zero também. Então, a distância final percorrida é a aceleração sobre 2t ao quadrado.
Mas que em aceleração, se eu escolher a direção de propagação, a posição final que ele vai percorrer, eu chamar isso de x, eu coloco aqui, ó, eu vou ter ax sobre 2t ao quadrado. E quem é ax? Ax é g seno θ, que foi obtido na equação 2. Substitui aqui, fica g seno θ sobre 2t ao quadrado. Então, essa é a equação da posição em função do tempo para a rampa. E por que eu estou falando de plano inclinado e isso tem alguma coisa a ver com o paradoxo cinemático de Galileu? Tudo. Perceba aqui atrás, olha, que essa corda aqui, se você colocar um ângulo em relação à vertical, isso aqui é um plano inclinado, olha. Então, a trajetória percorrida por essa bola, por essa miçanga na curva preta, é um plano inclinado. Se você olhar a curva azul, traçar uma reta imaginária aqui com um certo ângulo, a curva azul é um plano inclinado, é uma rampa. Ou seja, para resolver o paradoxo de cinemático de Galileu, eu preciso estudar a rampa, eu preciso estudar o plano inclinado, tá? Então, indo adiante, tá? Então, qual é, agora falando, então já conectei a parte do plano inclinado com o paradoxo, agora eu vou falar de uma da chamada curva de Agnese e ver como é que isso está relacionado com o nosso paradoxo, tá? Então, qual é o contexto histórico da curva de Agnese? Então, a chamada curva de Agnese também pode ser definida em alguns locais, né, como sendo a bruxa de Agnese, né? Esse nome é porque foi uma tradução do italiano, né, que foi uma tradução feita por, eu não me lembro agora quem foi que fez a tradução. Essa tradução foi equivocada, foi errada, e né, durante essa tradução traduziram o nome em italiano erroneamente e originou essa palavra bruxa. Então você pode ir na literatura e na internet, você pode encontrar a nomenclatura curva de Agnese, ou bruxa de Agnese, esposa do diabo também. Você pode encontrar aqui essas nomenclaturas para relacionar com a mesma curva, que é a chamada curva de Agnese, tá? Então essa curva de Agnese é uma curva estudada por Maria Agnese em 1748. Então a primeira obra matemática escrita por uma mulher, né, foi a da Maria Agnese, e ela estudou pela primeira vez a chamada curva de Agnese. Ok? É uma curva plano-cúbica definida a partir de dois pontos diametralmente opostos de um círculo. Antes de Agnese, essa mesma curva ela foi estudada, né, com certo detalhamento por Fermat, né, e Newton. O gráfico da derivada da função arcotangente é um exemplo da curva de Agnese. Então, se você pegar a função arcotangente e calcular a derivada, isso para o ensino superior, tá? Se você calcular a derivada do argumento dessa função arcotangente, o que você vai obter é 1 sobre 1 mais x ao quadrado, né? Então, isso é um exemplo de curva de Agnese, tá? Tem aplicações, né? As aplicações são as mais variadas possíveis. Você tem aplicação na densidade de probabilidade, distribuição de energia das linhas espectrais, e serve também para modelar colinas. Então, quando você olha uma colina de perfil, né, a uma certa distância, então quando você olha de perfil, que eu me digo é uma direção perpendicular ao horizonte. Então, quando você olha a colina, ela tem um formato de curva de Agnese, tá? Então, eu vou mostrar aqui uma GIF, né, uma animação que eu fiz, né, dessa curva de Agnese. Uma animação não, só uma imagem, na verdade, né, não é uma animação. Uma imagem de como é essa curva, né, essa de Agnese. Na verdade, eu não fiz, né? Essa aqui foi retirada de uma simulação do Hoffman Alpha, né, que está na internet, né, que é um aplicativo, que é um software para fazer cálculos e análises matemáticas, assim como o Maple, né, tem matemática. Então lá o Hoffman Alpha ele tem esse perfil. Então lá tem uma simulação que mostra a curva de Agnese. Então perceba o seguinte, olha, você tem aqui um círculo que você pode relacionar e vamos relacionar com o paradoxo cinemático de Galileu. A curva em vermelho é a curva de Agnese. Então a curva de Agnese é uma curva limitada, né? Exatamente no diâmetro do círculo. Olha. E aí ela vem desde o menos infinito, no menos infinito ela vai a zero,
No mais infinito, ela vai a zero também, olha. E o que você pode perceber que a coordenada vertical y da curva de Agnese, que é o ponto em vermelho, ele é idêntico à coordenada em y do círculo, no eixo y. E o x muda, né? O x, tanto para o círculo quanto para a curva de Agnese, eles ficam mudando. Mas o y, a linha vermelha tracejada aqui, ó, pode perceber que a linha vermelha tracejada é idêntica, né? Então, o ponto sobre o círculo, o ponto azul, tem coordenada vertical y idêntica ao ponto vermelho da curva de Agnese, né, também a coordenada vertical. Então, as coordenadas verticais da curva de Agnese e do círculo são idênticas. Então, aí que eu vou fazer a conexão entre a curva de Agnese e o paradoxo cinemático de Galileu. Se você olhar a curva em azul, que é o círculo, você pode perceber as cordas aqui. Olha, o ponto preto, se você liga o ponto preto com o ponto azul, você vai ter as cordas que você vai fazer a análise, você vai ter as cordas, os comprimentos das cordas, onde as miçangas, onde as bolas vão cair, né, em queda livre e percorrer aquela distância e chegar embaixo no mesmo tempo, né? Então, agora eu já tenho a conexão, eu falei sobre o plano inclinado, que está ligado com a corda em preto, falo agora da curva de Agnese relacionando com o círculo, né, que tem coordenadas y idênticas. Então, agora eu vou tentar resolver o paradoxo. Tá certo? Beleza, então indo adiante, né? Então você tem o seguinte, olha. Então agora eu vou falar mais detalhes sobre essa curva e características da curva de Agnese. Então você tem aqui a função de Agnese, ou curva, é dada pela equação. Então a equação é uma equação cúbica, né, plana, que é dada é o seguinte, ó, fx maiúsculo, que pode ser reescrito como sendo y maiúsculo de x, né? É 8r ao cubo, x ao quadrado, mais 4r quadrado. Esse rzinho minúsculo é o raio do círculo que você está estudando, tá? Então, aqui na figura da direita, eu fiz esse gráfico no Maple. Você tem o círculo, que são as linhas tracejadas, né? Tem um círculo vermelho, preto e o azul. E você tem as curvas respectivas de Agnese que estão relacionadas com os círculos. Então, a curva vermelha é de Agnese, está relacionada com o círculo, que é a linha tracejada. A curva sólida preta está ligada com a curva de Agnese preta, está ligada com o círculo preto tracejado, né? Preto também. A curva de Agnese azul, sólida, está ligado com o círculo em azul tracejado. Então, cada curva preta, azul e vermelha está relacionado com o seu respectivo círculo, que tem raio diferente. Então, esse Rzinho é o raio, por exemplo, do círculo azul, do círculo preto ou do círculo em vermelho. O X maiúsculo está relacionado com a coordenada da curva de Agnese, Y maiúsculo também, a coordenada vertical, o X é a coordenada horizontal, tá? E o círculo tem uma equação, né? A equação do círculo é uma equação como essa, né? Eu vou denominar por letras minúsculas. Então, x menos a posição do centro do círculo é o quadrado, mais a coordenada y minúscula menos o y do centro do círculo ao quadrado, igual a esse mesmo raio minúsculo ao quadrado. Então, quem é o XC, o YC e o Rzinho? Nesses três casos, eu fiz aqui numa tabela, olha. Então, a curva, coloquei curva vermelha, preta e azul. Tá aqui, ó. Vermelha, preta e azul. O Rzinho, para a curva vermelha, se você olhar aqui, o Rzinho, ele tem raio igual a 1, olha. Já o Rzinho, para a curva preta, se você for calcular aqui, você vai encontrar raiz de 2, quase 1,4, tá? Já o raio da linha azul, da linha azul, do círculo azul, tem raio igual a 2. Ó, daqui até aqui, o centro até a extremidade tem raio igual a 2. Já a posição do centro do círculo, nesses três casos, está sobre o eixo X aqui, ó, bem na origem. Então, a posição da coordenada X para os três são 0. Já para a coordenada Y vertical, para esse caso aqui, olha, você tem um vermelho,
Preto, você vai ter mais ou menos aqui, ó, entre 1 e 2, na metade, 1,5, 3/2. E para o círculo azul, o meio é bem aqui, ó. O y é igual a 2. Ó. Então tá aí a tabela relacionando com essa figura que eu criei, que eu fiz no Maple, tá? Para mostrar a relação entre as coordenadas da curva de Agnese, né, e o círculo, ok? Bem, agora como é que você vai fazer a conexão entre esse círculo e a curva de Agnese, né? Então a gente já está tentando resolver, solucionar o paradoxo. Então você vai fazer o seguinte, olha, essa figura também eu criei no Maple, né, para mostrar para vocês em detalhes como é que foi feita a análise. Então eu peguei um círculo daqueles lá, o círculo em vermelho, a curva tracejada em vermelho é a curva de Agnese, a corda verde, preta e azul, como eu havia colocado lá no início do enunciado, evidenciando o paradoxo, o ângulo θ, as cordas OK, OB, OA, esse segmento de reta que liga OAM, OZ, OP, BT, MT, TP. Então você traça na linha, nessa linha aqui, dessa corda que une a origem a um ponto do círculo, que eu chamei de corda, que tem um ângulo θ, eu fiz a projeção dele, eu continuei a projeção dele até o domínio, né, que a curva de Agnese ela utiliza, né, que é o próprio diâmetro do círculo. Então eu fiz essa extensão até a extremidade oposta do círculo, né, para percorrer todo o diâmetro. Tracei retas aqui, ó, para formar triângulos, retângulos aqui, ó, ok? Então, como foi feita a análise? Se escolhermos o triângulo BTM, B está aqui, BTM, esse triângulo é um triângulo reto, é um triângulo retângulo, o ângulo de 90 graus é aqui, ó. Esse mesmo ângulo aqui, olha, ele é idêntico a esse aqui, ó. Então, se você calcular a tangente desse ângulo, você vai ter, vamos lá, a distância de 0 do O até P é x maiúsculo, porque é a coordenada da função de Agnese no eixo x, é o x maiúsculo. Aqui, ó. Já o x minúsculo é a coordenada x do círculo, que é esse bem aqui, olha. É a distância OZ é x minúsculo, OP é x maiúsculo. Então, OP menos OZ dá esse cateto aqui, ó, BT. Então, tangente desse ângulo aqui vai ser x grande menos x pequeno, que é esse cateto aqui, ó, BT, dividido o cateto adjacente, que é esse cateto aqui, olha. Então, para quem não sabe, esse tamanho total é o diâmetro do círculo, que é 2 vezes o raio, menos a coordenada y maiúscula da função de Agnese. Então, essa é a coordenada y, OA é o y maiúsculo. E PM é idêntico a OK, que é o diâmetro do círculo, que é 2 vezes o raio. Então, você calcula aqui essa relação de tangente, usando esse triângulo retângulo BTM aqui. Por outro lado, temos o triângulo OPM, que também é retângulo, olha, aqui em P. Então, esse tamanho total é o x maiúsculo, esse tamanho total é o diâmetro do círculo. Então, calcula a tangente, x sobre 2r, iguala as duas tangentes, e você tem uma relação entre o x, a coordenada de Agnese maiúscula, o raio do círculo, o x minúsculo, que é a coordenada do círculo, e o y maiúsculo, que é a coordenada de Agnese vertical. Sendo as variáveis minúsculas x e y do círculo e as maiúsculas x grande e y grande da função de Agnese, a curva vermelha. Tá? Substituindo 9 em 5, né? Então o que é 5? 5 é a própria função de Agnese. Olha. Temos a equação que relaciona as coordenadas do círculo com a curva de Agnese. Então, quando você faz essa substituição, o que você encontra? Você encontra uma equação de um círculo. Olha. X minúsculo é a coordenada do círculo vermelho,
a coordenada horizontal, y é a coordenada vertical. Então, x² mais y² é igual a um termo, que é 2 vezes o raio desse círculo, vezes o y, que é a coordenada vertical de Agnese. Essa equação 10 é idêntica à equação 6, olha. Alguma coisa ao quadrado, x, alguma coisa y ao quadrado, igual a um raio ao quadrado. Isso aqui é uma equação do círculo. Então, isso que está aparecendo aqui, 2r y grande, é um raio ao quadrado. Mas note, quem é o xc e yc, a posição horizontal e vertical do centro do círculo da equação 10? Não aparece, se não aparece é zero. Então, que círculo é esse, dado pela equação 10? Porque esse círculo aqui da equação 6 são esse círculo vermelho, preto e azul. Mas que círculo é esse da equação 10? Então, o círculo da equação 10 é um círculo que sai da origem aqui, ó. Então, se é da origem, então qual é a posição xc, yc do centro do círculo? É zero. Olhando a equação 10 não aparece, é zero. Então, é aqui, ó. E que raio é esse? É essa linha preta. É o segmento OB. É esse raio aqui. Esse raio ele é variável, olha. Aqui ele tem esse tamanho, daqui para cá é outro, daqui para cá é outro, e no diâmetro é outro valor. Então, esse raio ele depende da coordenada y maiúsculo, ou seja, da coordenada vertical da tua curva de Agnese. Então, como é que você agora, né, calcula o tempo? O tempo, você mostra que o tempo é idêntico e usa o teorema de Thales, digamos assim, para resolver esse problema. Então, você vai pegar a equação 10, que é essa última equação aqui do círculo, que tem origem aqui em 0 em O. O raio dele, então esse termo que aparece aqui é o raio ao quadrado. Olha aqui a equação 6 é raio ao quadrado. Só que é um outro raio. Aqui o raio é minúsculo para relacionar com o círculo. E esse raio que aparece de OB aqui, olha, desse círculo que vai ser criado aqui, um círculo, olha, ele vai ter um outro raio, eu vou chamar de R maiúsculo. R² é raiz de... R² é igual a... R ao quadrado é igual a 2RY maiúsculo. Então, o raio é só calcular a raiz disso. Este é o raio do segmento de reta OB. Ó. Note também que outra característica da curva de Agnese, que eu já havia falado na animação lá do Hoffmann alfa, é que a coordenada y do círculo minúsculo é igual à coordenada y maiúscula da curva de Agnese. Tá? Então perceba essa linha tracejada em azul aqui, ó, de 0 de A a B é a coordenada y minúsculo do círculo, na linha vertical. Já a linha tracejada de A até T é o y maiúsculo, ou seja, o y maiúsculo é idêntico ao y minúsculo. Esse resultado é idêntico ao obtido em 1. E o que é 1? Toda essa análise que foi feita encontrou a equação 10, que é a equação mais importante desse resultado. Ele foi obtido na referência 1. A referência 1 é um artigo da Revista Brasileira de Ensino de Física que tem os autores, né, lá do pessoal da Federal do Rio de Janeiro, o professor Torti e a Mariana Francischini, né, que fizeram inclusive teses, dissertações de mestrado nessa linha. Tem outros artigos, se não me engano, na Journal Physics, né, falando do tema, paradoxo cinemático de Galileu. E esse mesmo resultado eles encontraram lá, só que a equação que eles obtiveram é a equação 11. Se você olhar a equação 11, ela é idêntica à equação 10. Só trocar esse x por x, né? Aqui, ó. SY por y. E esse termo aqui que aparece, que está um pouco diferente, né? Então, tu pode dizer que esse cara aqui, esse termo gt² sobre 2, ele vai ser idêntico a 2rzinho. E a coordenada SY aqui, ó, que aparece, é igual à coordenada Yzinho. Lembra que o Y grande é igual a Yzinho. Então, esse Yzinho aqui é igual a esse. Ou seja, a equação 10 é idêntica à equação 11. Tá? Então, a gente vai escolher o seguinte. Escolhendo os segmentos OB, eu vou chamar esse segmento de comprimento L maiúsculo.
e OK, um segmento que tem comprimento H maiúsculo. Então a gente pode concluir o seguinte: usando 10, que é esse resultado, você pode concluir que a altura, na verdade, o primeiro resultado, né? Essa altura aqui, olha, de OK, que é o H, então você vai usar a equação de queda livre do MRV. Qual é? É aquela primeira equação lá do MRV que nós falamos no plano inclinado. A altura é igual ao G, que aqui vai cair em queda livre, a aceleração máxima é G, tempo de H, o tempo de queda no segmento H ao quadrado, dividido por 2. Já aqui, sobre esse segmento de OB, você pode mostrar que esse L, esse comprimento, é a aceleração sobre esse segmento, sobre essa corda, que é a aceleração do plano inclinado, que é G seno de θ. Só que lembrando que aqui tem seno, o θ é esse ângulo. Só que esse ângulo se relaciona com esse, é 90 menos esse ângulo. Então o seno de θ se transforma em cosseno de θ. Você tem que fazer essa análise aqui depois, tá? Então vai ser a aceleração, que em vez de ser G seno θ, vai ser G cosseno θ, porque o θ do plano inclinado é esse que eu analisei, o que está na curva de Agnese é esse. Então um se relaciona com o outro, né? Um é igual ao outro a menos de 90 graus, né? Você pode encontrar aqui tempo de queda em L ao quadrado sobre 2. Então, com isso, esse Azinho é G cosseno, como eu havia falado. Olha. O L, que é essa distância, você pode calcular que é 2R cosseno θ. Esse Rzinho é o raio desse círculo em vermelho. E o H grande é o diâmetro do raio, o diâmetro do círculo, que é 2 vezes o raiozinho, o raio pequeno. Então, com essas análises todas, você pode concluir que o tempo de queda de O a H, que é o TL, é idêntico ao tempo de queda de O a K, que é o TH. Os tempos são iguais, né? Fazendo essa análise. Então, os tempos são idênticos. E se você pegar uma terceira corda de K a B aqui, ó, chamar esse comprimento de S, veja, você vai ligar uma corda da saída da linha verde até a saída da linha preta. Você vai conectar formando um triângulo aqui, ó. Então você chama isso de S, esse comprimento, e você pode mostrar que o tempo de descida de S é idêntico ao tempo de queda de H. E H é idêntico ao tempo de L, ou seja, os três tempos são idênticos. Você também pode mostrar que o triângulo OBK ele é reto, ou seja, bem aqui no vértice B tem um ângulo de 90 graus. Você pode mostrar isso usando o teorema de Tales, que foi feito por essa referência 1. Você pode usar um pouco de análise de ângulo, de geometria. Você pode relacionar e encontrar que também esse ângulo é 90, né? A soma dos ângulos internos de um triângulo é 180. Você também pode fazer esse tipo de análise aqui. Então, quais são as considerações finais desse trabalho? O paradoxo cinemático aparente que discutimos aqui foi resolvido por Galileu na carta a Guidobaldo del Monte, né, e no seu livro, né, Os Duas Novas Ciências, que foi contrabandeado para a Holanda, né, na época, né, porque devido à Inquisição. A solução que apresentamos é alternativa, simples e imediata. Né? Então, a solução apresentada no artigo 1, que é do pessoal lá do Instituto de Física da Federal do Rio de Janeiro, eles fizeram por outro caminho. Aqui eu fiz uma análise totalmente minha, né, inédita, né, para resolver o paradoxo usando a curva de Agnese. Tá? A solução de Galileu é mais complexa, e isso tem uma explicação simples. Galileu não tinha a seu dispor as linguagens e notações modernas de álgebra comum e de álgebra vetorial. As demonstrações matemáticas que acompanham os raciocínios físicos fazem uso de razão, proporção, média geométrica e da regra de Merton. Né? Então, isso foi o que Galileu usou para resolver esse paradoxo no seu livro Duas Novas Ciências e nessa carta que ele endereçou para Guidobaldo. A abordagem de paradoxos em sala de aula atrai imediatamente a atenção dos estudantes. Então, aí está, digamos assim, um objetivo maior dessas aulas que eu estou ministrando recentemente,
de cinemática falando de paradoxo, porque o paradoxo, ele como é algo não intuitivo à primeira vista, então isso desperta o interesse, a curiosidade nos estudantes. Então essa é a minha proposta, é o meu objetivo maior de apresentar paradoxos para ministrar um determinado conteúdo de física, no caso cinemática, da translação. Tá? Já falei do MRU, falei do MRUV, né? Então, do MRU lá do paradoxo de Aquiles e a tartaruga, aqui do MRUV com paradoxo cinemático de Galileu. O conteúdo e a discussão aqui apresentada enriquece a formação de estudantes e professores, tá? Esse nome, né, paradoxo cinemático de Galileu, ele foi proposto num artigo do Thomas Greenslade, né, um artigo da Physical Teacher, né, de 2008, se eu não me engano, né, ou de 98, a gente vai já ver. E eu decidi manter o mesmo nome porque fazer referência, menção a um artigo que colocou dessa forma, né, o paradoxo cinemático de Galileu. Então, essa é a justificativa. Porém, esse problema não é um paradoxo, né, porque você consegue mostrar que os tempos são os mesmos e etc., apesar de percorrer distância diferente, você pode mostrar isso aqui, tá certo? Então, as referências bibliográficas, a primeira é o artigo da Revista Brasileira de Ensino de Física, o pessoal do Torte e colaboradores, né? Tem a Mariana Francischini, que foi aluna de mestrado dele, e outro camarada lá que eu não me lembro quem de 2014. A animação que eu utilizei da Bruxa de Agnese é do Hofmann Alpha, está aí na segunda referência. Na terceira, um pouco sobre a bruxa, a curva de Agnese. No YouTube aqui um vídeo, né, que foi aquele vídeo do pessoal do Instituto de Física da Federal do Rio de Janeiro, em que mostra como você pode fazer o paradoxo cinemático de Galileu para o ensino médio, usando aro de bicicleta, linha de anzol e miçanga. E o artigo do Greenhalgh, né, do Greenslade, né, na verdade, Júnior, que trata, de 2008, que trata na Physica Teacher, exatamente esse nome, essa nomenclatura, chamar esse fenômeno de paradoxo cinemático de Galileu. Então, eu gostaria de agradecer, né, aqui ao IFPA Campus Belém, né, pela oportunidade e por fazer parte dessa rede, né, aos estudantes na qual é direcionada esta aula. Dúvidas e perguntas, deixe nos comentários e inscreva-se no meu canal, ative as notificações, ok? Aqui está uma caricatura do Stephen William Hawking, tá? O Hawking ele é reconhecido, né, internacionalmente, né, por sua contribuição na física de buracos negros, radiação Hawking, cosmologia, etc. Um dos livros mais interessantes, né, e com certeza que todos devem saber e conhecer, é um livro chamado Uma Breve História do Tempo. E inclusive esse livro ele foi divulgado em vários países do mundo, então ele é bastante conhecido por essa referência bibliográfica aí diante da comunidade, tá? Aqui embaixo você tem aqui a temperatura Hawking, né? Que a temperatura como é que você mede a temperatura emitida por um buraco negro, né? Uma evaporação de buracos negros, que é a radiação Hawking. Como é que você calcula isso, né? Então H, que é a constante de Planck, G, a constante gravitacional universal de Newton, né? C, a velocidade da luz, KB é a constante de Boltzmann, né? Que está relacionando com a temperatura. Aqui é a temperatura de Hawking, tá? Aqui é a derivada parcial da massa do buraco negro em relação à sua área, né? Então, essa massa pode depender da área, pode depender da carga, pode depender também do horizonte de eventos, né? Daquele sistema, do comprimento, etc. Então, é dessa forma que você calcula a temperatura Hawking, aí de acordo com ele mesmo, tá? Na sua teoria aí da radiação térmica de buracos negros. Uma frase do Stephen Hawking diz o seguinte: pessoas quietas possuem mentes barulhentas, né? Essa é uma frase do Stephen Hawking, físico teórico e cosmólogo britânico. Então, pessoal, essa aula se encerra por aqui, né? Gostaria de agradecer a todos por estarem aqui. Obrigado e bons estudos. Até mais.